Então, boa noite aí, Rogério, boa noite, Felipe. Queria pedir para todo mundo que está ouvindo se inscrever nos canais do Felipe e do Rogério Anitablian. Se alguém ainda não tiver inscrito aí, se inscreva. E, porventura, no meu também, lá no portal do André Nunes. Eu reforço esse pedido aí. Inscrevam-se no canal do André Nunes, inscrevam-se no canal do Anitablian. Vamos fortalecer essa rede de canais nacionalistas pela construção do Brasil. Isso, e aí André, Oi, Rogério. Eu quero fazer um convite público aqui. Pois não? Um convite público. O que eu estou pensando aí, tá? E vou dizer isso porque não tem segredo, gente. É publicamente mesmo, para que as pessoas compreendam. O André, talvez ele tenha uma tendência um pouco mais à esquerda do que eu, do que o Felipe, de formação, de construção, tá? Isso. Mas eu estou pensando no seguinte, já conversei também com pessoas que têm uma tendência mais à direita do que eu tenho e também estão dispostas a dialogar. Eu vou fazer um convite para que em breve a gente possa conversar lá no meu canal, inclusive trazendo você que tem uma tendência mais à esquerda e alguém que tem uma tendência mais à direita, para mostrar que é a precedência do Brasil. Ótima ideia, ótima ideia. Porque Excelente ideia, Rogério. Assim a gente começa a trazer novos personagens para a discussão e para o debate. Né? Ainda hoje eu conversei com duas pessoas, que tem 2 canais aí, depois a gente conversa sobre isso, mais à direita, que topam esse diálogo. Eu digo, olha, vamos conversar com alguém mais à esquerda, porque a precedência do nacional tem que ser colocada. Porque não adianta o pessoal ficar indo na Rede Globo, ouvindo o tempo todo que o Bolsonaro é genocida, que o Bolsonaro é fascista, que o Bolsonaro não tomou vacina, que o Bolsonaro não tomou banho, que ele não penteou o cabelo. Isso é bobagem, Rogério. Sabe, isso aí está por fora. E eu tenho certeza que tem muita gente também que lá no dia 7 de setembro tinha uma expectativa diferente em relação à atitude do Bolsonaro, que ficou decepcionada com a atitude do dia 8, com a atitude da entrevista que ele deu para a revista Veja, mas que está, no bom sentido, tá, com a faca nos dentes para defender o Brasil num processo democrático, eleitoral e tudo mais, mas que não se sente representada. Né? Então, a esquerda ou a direita, convidar a Kelly também, ela está dizendo a saída pela esquerda. Kelly, você sabe que eu gosto muito de você me acompanha faz tempo no canal. Tenho certeza que você vai vir conosco por uma proposta em prol do Brasil. Tá? Não, eu acho excelente essa tua iniciativa, Rogério. Excelente. E aí, prestigiando a Kelly, né, saída pela esquerda, pode ser pela esquerda, mas eu acho que a gente, como o Rogério estava falando aí, tem que buscar a unidade. O Rogério falou aí, pessoal, sobre a questão dos direitos humanos. Muito se fala hoje em dia sobre os direitos humanos, mas muito pouco se fala sobre os direitos da humanidade. E quem disse isso não fui eu, não, tá? Foi Fidel Castro no seu discurso na ONU. E hoje eu aprendi aqui, escutando o Rogério e o Felipe, que, em certa parte, muita coisa aí do malufismo contemplava esses direitos da humanidade. Questão de moradia, questão dos transportes, de educação, né, das grandes obras públicas. O Felipe fez uma recapitulação, colocou aí o governo do Maluf no papel aí para a gente olhar. Então, alguns desses direitos da humanidade estavam ali contemplados naquele projeto, foi o que eu pude perceber, mesmo eu, como o Rogério falou, sou alguém que tem uma formação um pouco mais à esquerda, estou usando esses termos aqui, esquerda e direita, Rogério, só para simplificar, porque eu também não acredito mais nessa falsa dicotomia. Eu vim aqui para fazer um breve comentário sobre o presidente do Brasil, que não é o Bolsonaro, daqui a pouco vocês vão entender, mas vou me permitir comentar um pouco sobre a transmissão aí, porque eu gostei muito e aprendi muito. E eu, inclusive, Felipe, como funcionário da Caixa Econômica, eu posso te afirmar que o PT copiou um pouco aí do Maluf nesses programas de incentivo à chamada linha branca, né? Eletrodomésticos, utensílios em geral para casa. O programa se chamava, na época do governo Dilma, Minha Casa Melhor. Mas, infelizmente, assim, até na concessão de crédito, a gente tem que ter cuidado e tem que, antes de conceder o crédito, dar educação financeira ao povo. A Caixa Econômica, naquela época, assim como lá no Maluf, como o Felipe explicou aqui, ela garantiu o financiamento, né, nessas lojas varejistas e assumiu o risco. Só que ninguém explicou para a população que se ela não pagasse o carnezinho, isso pode parecer trivial para a gente, para um público mais esclarecido, mas para o povão às vezes não é. Então esqueceram de explicar para a população que se não pagasse o carnezinho, o nome ia parar lá no SPC, mesmo sendo um carnezinho subsidiado pela Caixa Econômica, o nome ia parar no SPC e o cara ia ficar 5 anos sem poder comprar e financiar nada. Então, você vê aí, Felipe, que tem semelhanças entre esse malufismo, o governo do PT, eu vi muitas semelhanças também, sobretudo que você e o Rogério falaram, com o brisolismo, na questão da perseguição
essa coisa de corrupção o tempo todo, esse frenesi anticorrupção. O Brizola era um grande estadista, assim como me pareceu em certo ponto o Maluf, e o Brizola chegou a iniciar uma empreiteira estatal no estado do Rio de Janeiro, acho que vocês sabem. Então, o ódio da Rede Globo e dos meios de comunicação em geral contra o Maluf era o mesmo ódio que tinham contra o Lula e o Brizola. É o ódio contra qualquer estadista que possa sintetizar a vontade geral da população. É isso, André. Então, o independente, o outsider, eles temem o outsider e eles não querem ninguém independente que não esteja de alguma forma comprometido. Eles querem alguém que eles possam, de alguma forma, conduzir. Então, quer dizer, uma outra coisa que eu vi em relação ao Bolsonaro é que quando o Bolsonaro começa a criar alguma vida própria, alguma relação direta com as estruturas hierárquicas inferiores no oficialato, na polícia militar, aliás, alguém outro dia disse: meu profundo respeito à Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque eu tenho muitos amigos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não tenho problema nenhum em relação a isso, e respeito a Polícia Militar. E eu também tenho, Rogério. Rogério, meu primo é policial civil aqui em Osasco. Tem vários amigos na Polícia Militar do Rio de Janeiro, e sou um cara que veio dessa esquerda, mas uma esquerda, né, Rogério? Tradicional, sindical, questão trabalhista, centralidade do trabalho. Não tenho realmente nada a ver, André, com essa esquerda liberal que está aí, Rogério, só para te esclarecer. Não, ia ser difícil, inclusive, para você... Eu tenho certeza. Ia ser difícil para você encarar aquele encontro de domingo que o Lula realizou com os movimentos, dizem que são movimentos sociais. O pessoal lá o tempo todo fazia questão de dizer que o Brasil é produto de uma opressão, que o Brasil é produto de um erro, que precisa de revisionismo histórico. Então, ou gente que dá espaço aí para o pessoal que faz propaganda de queimar a estátua. Ridículo. Ridículo, Rogério. Ridículo. Essa de queimar a estátua... Essa turma está por fora, né? Essa turma está por fora. Eles estão por fora, eles sabem que se eles não tiverem a Rede Globo, se eles não tiverem essa mídia que está fétida, pútrida, mas ainda tem uma certa hegemonia, eles vão perder, porque eles não têm... Eu acho que assim, nós não somos arautos da verdade, mas eles têm a mentira está do lado deles. Pois é, Rogério. E eu queria, inclusive, prestar solidariedade, vou falar aqui, a você e ao Felipe, vocês vão entender por quê. Eu estava lendo nos comentários, no começo da transmissão do Felipe, não sei se o Rogério teve a oportunidade de ler os comentários, e estavam ali batendo no Felipe porque ele estava falando no Maluf, tinha um ou outro ali batendo no Felipe, mas vejam só, o Felipe, gente, ele é cientista político. O que ele faz aqui são análises frias, assim como o Rogério faz lá no canal dele também. Então, do mesmo jeito que o Felipe Quintas analisa friamente Cuba, Venezuela, Rússia, China, ele também analisa friamente o malufismo, os governos da ditadura militar, e ele tenta analisar o que houve de bom e de ruim em todos esses governos de uma maneira fria. Claro, que se esses governos são liderados por estadistas, o Felipe tem uma certa simpatia pela figura que lidera a nação. Não há problema nenhum nisso. Essas figuras estão à direita e à esquerda. E é a mesma coisa que o Rogério faz, gente, no canal dele. Quando você olha lá o Rogério dialogando com gente que alguém possa aí considerar mais à direita, como o comandante Farinaço, né? Mas o Rogério também chega no canal dele e fala para todo mundo: olha, eu acho absurdo essas loucuras que falam sobre a Venezuela. Negócio de comer cachorro, essa maluquice, essas sandices que falam por aí. O Rogério detona lá, ao mesmo tempo que ele conversa com o comandante Farinaço. André, então, eu ia no essa unidade, né? E vou, eu ia no 247 e vou. Inclusive, quero falar publicamente, eu não sei porque não me convidaram mais. Conversei outro dia com o Leonardo Atucho. Eu falei para ele: pode me convidar, não tem problema, a gente tem que ter uma discussão a respeito de pontos de vista diversos. Por quê? Porque a minha posição sempre foi a mesma em relação à defesa do Brasil. Quando eu falei contra a Lava Jato, eu falei que acreditava que os processos da Lava Jato tinham um caráter antinacional e, naquele momento, havia um concurso, uma concordância no sentido de que a Lava Jato era inimiga de todos nós. Nesse momento, eu penso por um viés nacional. Eu não acredito que essa história de colocar o Bolsonaro não toma banho, o Bolsonaro não foi no banheiro, o Bolsonaro fez cocô, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você entendeu? Não vai, pô. Não, concordo plenamente contigo, Rogério. Mas eu quero dialogar, inclusive, com canais. Outro dia eu estive num pool de canais de esquerda, conversando com a Niobe. E fui muito bem recebido. Eu quero dialogar, inclusive, com canais de esquerda também, mais abertamente. Não tenho problema em dialogar com canais de direita também,
porque o nosso discurso é um discurso em defesa do Brasil. E quem não tiver de acordo com o nosso discurso, nós, desde que educadamente, eu particularmente respeito, desde que seja fundamentado. Agora, o que eu não posso corroborar é gente que diz que a bandeira do Brasil não deve ser verde e amarela. Assim como eu não bato palma para maluco dançar levando bandeira de Israel, dos Estados Unidos e da Ucrânia, eu também não vou bater palma para maluco dançar dizendo que a bandeira do Brasil é um atraso, um retrocesso e produto da opressão. Isso então, é ridículo. Se incomoda, nós estamos no caminho certo. Porque é isso aí, Rogério. Eu ia entrar... Eu ia, inclusive, Rogério, eu ia chegar nesse ponto da unidade. Porque, vamos lá, Rogério e Felipe, costumo perguntar para o pessoal que vai lá no meu canal, tudo bem, meu amigo, vem cá, filhinho, senta aqui, você é direita? Direita em quê? É direita na segurança pública? Então, vamos lá, então, talvez eu também seja direita, porque a Caixa Econômica, através das loterias, Rogério, aporta bilhões de reais, isso a direitada neoliberal não sabe, ou finge que não sabe, Rogério, e aí eu vou falar aqui. Foram deseducados, André, foram deseducados por anos e anos e anos e anos, dessa mídia mainstream tipo Rede Globo, depois vieram oportunistas, eu estava falando, e eu acho que eu falei isso publicamente em uma live, não sei se foi numa live com mais participantes ou não, mas eu falei o seguinte, outro dia eu entrei num canal de direita, na véspera do 7 de setembro, o sujeito estava falando do começo ao fim, que o Brasil vivia uma crise institucional, porque o Maduro queria que o povo comesse cachorro. Né? Então, é ridículo, Rogério, é ridículo. E exatamente isso. Por isso que eu estava falando aqui da unidade, para a gente sentar e conversar com o pessoal e tentar entender. Você é direita em quê? Porque, como eu ia te falando, a Caixa Econômica aporta bilhões de reais por ano no Fundo Nacional de Segurança Pública. Vocês acham, alguém em sã consciência acha, que se as loterias forem privatizadas, vai continuar aportando bilhões no Fundo Nacional de Segurança Pública? Vocês não são a favor da segurança? Eu também sou. Agora, até para manter a segurança pública, talvez não só a arrecadação dos impostos seja suficiente. Aí nós precisamos de aporte das estatais. É o que a Caixa Econômica faz. Estou puxando sardinha para o meu lado porque é o que eu conheço. Mas talvez se a gente for buscar aí na Petrobras, no Banco do Brasil, em outras instituições, a gente vai achar também. Né? Eu conheço os dados da Caixa Econômica, mas podemos tentar ampliar esse debate. E se você for lá no portal da Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica, lá na parte de loterias, vocês vão encontrar todos os bilhões de reais que a Caixa Econômica aporta anualmente para Seguridade Social e Segurança Pública. Eles vão pegar uma linha, André, vão falar, está dando dinheiro para o fundo penitenciário, não sei o que, eles distorcem, deturpam. 1,5 bilhão, Rogério, ano passado, ano de pandemia, onde as loterias, obviamente, faturaram menos. Todo mundo aí... Por exemplo, Loteca não tinha, né? Não, toda a economia ficou muito... Foi difícil para todo mundo, inclusive para as loterias. Mas, mesmo assim, ano passado, naquela desgraça toda, a Caixa Econômica, através da loteria, aportou 1,5 bilhão na segurança pública e 3 bilhões na Seguridade Social, a Seguridade Social que inclui aí a Previdência Social tão atacada na reforma previdenciária. Enfim, Rogério, então é a busca por essa unidade que você tanto fala. E agora também sentar com essa gente que fala que é de esquerda, mas vem cá, você é de esquerda em que também? Porque se for, por exemplo, educação pública, talvez até eu, você, o Rogério, o Felipe e o Maluf... e o Brizola, é claro, estaríamos juntos. Então, se você é esquerda nisso, eu também sou. Vamos embora, vamos nessa. Então, é pegar esse pessoal que está aí à esquerda e à direita e fazer esse debate amplo, que é o que o Felipe e o Rogério sempre tentam fazer nos canais deles. Perfeito, André. Até porque... Fala aí, Rogério, daqui a pouco eu vou concluir. Diga aí, lá. pegando um lado, muito rapidamente, se essa esquerda também for a esquerda que quer acabar com a polícia, também não é alguma coisa que dê para a gente chegar num consenso. Tá? Nenhum Estado sobrevive sem polícia ostensiva. Que loucura é essa? Eu quero saber que loucura é essa. Ele é de esquerda, eu converso com ele, então, eu também sou. Querem falar que eu sou de esquerda? Vamos lá. Que Estado que não tem polícia? Eu fui a Cuba, passei 15 dias lá, cheio de polícia em Cuba. Ou eles acham que na União Soviética não havia polícia? Isso é uma loucura, Rogério. Entendeu? Essa gente pirou de vez. Mas, aí pelo lado da direitada neoliberal também, é bom a gente deixar claro que tem muita gente que prega, inclusive, o fim das instituições armadas, num país de 210 milhões de habitantes, com uma fronteira terrestre gigantesca. Não sei se é a maior, se não me engano, uma das maiores ou a maior fronteira terrestre do mundo.
Então, assim, como é que não vai ter forças armadas? Tem muita gente ultraliberal aí, do lado da direita, esse pessoal do Partido Novo, né, Rogério? Essa coisa toda da modernidade, essa falsa capa de modernidade, que prega, inclusive, o fim das instituições armadas. E isso é ridículo, isso é inadmissível. E aí eu queria concluir esse primeiro pensamento aqui. Está aí assistindo a gente o Douglas Garcia, que é do pessoal lá da União Nacionalista, grande camarada meu, que se aproximou de mim há anos atrás, quando eu tocava lá a Frente Nacional Trabalhista e o Douglas trocava a União Nacionalista. Eles são pronistas, tá, gente? É o pessoal lá do Enéas, que segue o Enéas, né? E eles sabiam que nós éramos brisolistas, raiz, mas nós chegamos ao entendimento, fizemos um manifesto comum, Rogério, de pontos comuns, nós descobrimos que nós tínhamos muito mais convergências, Rogério, do que diferenças. Conversando, a gente descobriu isso. Claro, eu não vou ter convergência com um ultraliberal, com um neoliberal que quer entregar o Estado Nacional para empresas chinesas, norueguesas, norte-americanas, inclusive para o governo de Abu Dhabi, como fizeram com a refinaria Landulfo Alves recentemente na Bahia. O governo de Abu Dhabi não é bem o governo de Abu Dhabi. O governo de Abu Dhabi ele só empresta o nome. Foi para um fundo, na verdade, que pertencia... O Rogério é especialista nisso, pode explicar melhor depois. Não, na verdade, assim, o governo de Abu Dhabi empresta o nome, mas os títulos de propriedade desses fundos eles estão todos na City Londrina. Perfeito, Rogério. Obrigado. Talvez seja pior ainda. Então, mas não tem do que eu imaginava. Então é pior do que eu imaginava. E aí, lá com o Douglas Garcia, a gente fez esse entendimento com o pessoal pronista, a gente descobriu que tinha muito mais convergência do que diferenças. E aí é o seguinte, eu falava para ele, Douglas, a gente tem que conversar com o pessoal aí pronista, né, do Enéas, vamos supor que eles se achem, na cabeça deles, eles estão à direita, e para eles, nós estejamos à esquerda. Mas vem cá, quais são os pontos em comum? Quais são as convergências? É a defesa do Estado Nacional, da nação, do nosso idioma. E fomos descobrindo, eu dizia para ele, Douglas, esse pessoal que se diz mais à direita, eles têm que torcer um pouquinho o braço na questão social, prestar atenção na educação pública como forma de emancipar a nossa população, de dar conhecimento à nossa população e de criar as condições, Rogério e Felipe, para a mobilidade social. Isso não vem sem educação pública, sem pesados investimentos estatais na educação pública. E dizia para ele, e esse pessoal que se diz de esquerda, tem que torcer um pouquinho o braço também e entender que o povo brasileiro tem certas tradições, certas culturas que não querem que sejam modificadas nesse momento. Sua religiosidade, por exemplo, tem coisa que não é brincadeira. Não se pode levar como brincadeira alguém entrar em uma igreja e enfiar crucifixo no ânus. Isso aconteceu na Rússia, por exemplo, e foi todo mundo parar na cadeia. Alguém em sã consciência aqui acha que está errado essas pessoas irem parar na cadeia? Veja lá se eu, porque fui de esquerda, porque fui sindicalizado, sou sindicalizado, né? Não sou líder sindical, mas sou sindicalizado. Veja lá se eu vou me enfiar em uma igreja, Rogério. Bom, não vou enfiar nada no ânus nunca, mas sacanear o crucifixo, ou qualquer imagem, não precisa ser uma igreja cristã, podemos falar de outras religiões, ou sacanear, chutar uma imagem, fazer qualquer coisa do tipo. Isso é a loucura que o Rogério Anitablian e o Felipe tentam colocar no canal deles e prezar pela unidade. Não sei se vocês quiserem fazer o comentário, daqui a pouco eu falo a última do presidente de verdade, Felipe, o presidente de facto. Se vocês quiserem falar antes, eu vou descansar, porque eu vou dar meu último recado daqui a pouco. Mas é isso aí, Rogério e Felipe, é essa busca da unidade. Tem muita gente aí que dá para conversar. Tem que saber se eles querem escutar a gente também, Rogério e Felipe. Exatamente isso. Porque acima das ideologias tem o país. Né? O que está sob ataque não é a ideologia A ou B, é o país. Evidentemente que cada pessoa tem uma visão, uma perspectiva, como eu disse antes, nunca haverá unanimidade, mas é preciso que haja convergência em torno daquilo que seja essencial, que é a defesa do país em todos os seus sentidos. Né? E para isso tem que conversar, tem que dialogar, porque ninguém vai fazer nada sozinho. O pessoal estava falando aí, que o Fidel Castro tirou foto com o Maluf, tirou foto com não sei quem, o Felipe foi falando também. O Fidel Castro era extremamente pragmático nas relações internacionais. Ele defendia os interesses de Cuba pelo mundo.
É o que nós queremos para o Brasil também, eu acho, nesse ponto, né, Rogério? Claro. Que nós tenhamos um governo pragmático nas relações internacionais. Internamente, não. Talvez não. Dependendo da situação, claro que não. Mas nas relações internacionais que defendam o interesse do Brasil, das empresas brasileiras, né, Rogério e Felipe, do nosso comércio exterior, e era o que Fidel Castro fazia, assim. Então não tem como negar isso. O Felipe falou aí sobre as conversas do Fidel com um monte de gente, e o Fidel Castro sempre foi pragmático. Tá aí uma foto do Fidel Castro com a CM, o ex-governador da Bahia, se não me engano, é o Antônio Carlos Magalhães, né? Então, é pragmatismo nas relações internacionais. Não é isso, Felipe? Exatamente isso. Porque a geopolítica, as relações internacionais não abrem espaço para moralismo. É tudo muito frio, é tudo muito racional. E o interesse nacional tem que estar acima de tudo isso. Para quem pensa em termos de ideologia, muitas vezes é difícil pensar em termos do interesse nacional, mesmo que tenha a vontade e o desejo, mas não consegue fazer essa elevação. É real política na veia. Né? Isso muitas vezes gera incompreensões, gera conflitos. Uma foto dessa aí, do Fidel com a ACM. Né? É muito reaça, eleitor do ACM fica constrangido de ver uma foto dessa, assim como muito esquerdista também fica constrangido, porque desafia completamente o espectro ideológico, está acima disso. É o interesse nacional, é o interesse da Bahia, no caso do ACM, e o interesse de Cuba, no caso do Fidel. Simples assim, né? Simples assim. O Fidel comprou briga muitas vezes com a União Soviética, porque a União Soviética muitas vezes era agressiva e hostil em relação a Cuba. Basta ver que todo o apoio que a União Soviética deu para a industrialização do leste europeu não deu para Cuba. É só a gente ver a diferença, né, Felipe, da Tchecoslováquia na época para Cuba. Exatamente. E o Fidel chegou a contratar ex-agentes nazistas que traficavam armas na Bélgica para poderem treinar os militares de Cuba, porque Fidel não confiava nos treinadores que a União Soviética mandava. Então Fidel contratou por fora esses nazistas traficantes de armas da Bélgica para treinar os militares do Serviço de Inteligência de Cuba. E tanto deu certo que Cuba tem um dos mais especializados serviços de inteligência do mundo hoje. Cuba um trabalho que a gente tem que fazer, e acho que está fazendo, tomando porrada, porque vai tomar porrada mesmo, é quebrar também esses paradigmas em relação aos constrangimentos. Porque esses constrangimentos eles foram se acirrando nos últimos anos a partir, inclusive, dessas construções de divisionismo e diversionismo. Então, o que acontece? Criaram uma atmosfera para que algumas situações fossem vistas com tal preconceito de antemão que as pessoas já não pudessem sequer pensar a respeito do tema. Então, aquele cara é comunista. Muitas vezes eu fui no Arte da Guerra, no começo, nas primeiras vezes que fui no Arte da Guerra, esse cara é comunista. Nunca fui filiado nem a partido político, muito longe de ser comunista, mas as pessoas já de antemão, alguém que foi ao meu canal, viu ali que tinha uma live, que eu falava contra a Lava Jato, então nós temos que quebrar esses paradigmas de constrangimento. Como é que quebra o constrangimento? Insistir no debate adulto. O debate é adulto. É o que o Felipe falou. O debate é adulto. Nesse aspecto é frio. Frio não no sentido da falta de empatia, né? Ou de viés manicomial. Porque tem análise fria, né, Rogério? Análise fria. Tem também na rede social análise de viés manicomial. É importante que se frise. Quer dizer, mas a gente tem que resistir com maturidade, como adulto, e não permitir que esse tipo de atmosfera entre nos nossos ambientes, que nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, aonde a coisa é caricata, aonde a coisa é panfletária, aonde é caça-níquel, aonde é de viés manicomial, eles se atenham ao que eles estão fazendo e nós, com seriedade, vamos desconstituir, porque, com seriedade, voltamos àquele ditado do tempo da vovó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sensacional, olha. Felipe, eu posso entrar naquele meu recado que eu queria dar? Beleza. Eu não sei se vocês viram que... Enfim, vocês vão entender porque eu falei o verdadeiro presidente do Brasil, né? O Brasil tem um presidente de facto, que é o Paulo Guedes, e ele quer enterrar o Brasil de vez, o Felipe e o Rogério. De preferência,
sem possibilidade de recuperação no curto prazo. Antes de falar por que ele quer enterrar o Brasil de vez, eu estou chamando ele de presidente de facto aqui, não somente pelo fato de ser quem dá as cartas sobre os temas mais relevantes, mas, além disso, o Paulo Guedes se instalou, eu não sei se vocês estão sabendo, na residência presidencial. Ele agora praticamente reside na Granja do Torto, vive lá como um rei, né, com todas as regalias imagináveis. Parece que até a mulher do Bolsonaro, né, está meio constrangida com essa situação. Mas, enfim, a nova grande ideia, minha gente, desse psicopata, desculpe aí o termo, tá, Felipe, aqui no teu canal, mas ou vou chamar ele de pirata ou de psicopata, não há outro adjetivo. A nova grande ideia dele é baixar as tarifas de importação, escuta essa, Rogério, baixar as tarifas de importação de todos os setores, e ele está sugerindo uma redução de 10%, com a desculpa de combater a inflação. O Paulo Guedes quer abrir ainda mais economia aos produtos estrangeiros. Isso vai ser o golpe final, golpe de misericórdia na nossa combalida indústria nacional. Então tá aqui, eu que sou um cara que o pessoal fala que é de esquerda, tendo que defender o capital privado nacional, Rogério. Eu estou tendo que defender o capital privado, porque esses imbecis nem defender o capital nacional privado conseguem, entendeu? E o grande fator inflacionário no Brasil, minha gente, atualmente se deve à elevação dos custos de produção, escoamento de mercadoria, que são provocados aí pelo próprio governo, com a elevação das tarifas de energia elétrica, a política de preços de paridade, de importação, né, tal PPI, que é praticada aí, né, bom lembrar que isso não começou com o Bolsonaro, mas se manteve, é praticada desde o governo Temer, que dolarizou o preço dos combustíveis no Brasil, prejudicando as nossas indústrias, prestadores de serviços e os consumidores finais. Então, o Paulo Guedes ele é muito bem remunerado para promover a destruição do Brasil, praticando aí esse neoliberalismo dogmático que ele assimilou na escola de Chicago e reduzindo aí o nosso país a mero exportador de matérias-primas e importador de manufaturados. Então, o diagnóstico é a doença holandesa, com estagflação, a mistura de estagnação com inflação, desemprego e milhões de brasileiros aí atirados na informalidade. Esse é o resultado. E a justificativa aí dos liberais para essa abertura total de importações, Felipe, é sempre, né, em teoria, claro, uma suposta redução de preços ali pela competitividade e tal. Mas olha só, minha gente, o que custa caro no final das contas é a falta de emprego, é a tua falta de renda. Porque aí é que você não tem capital para consumir, né? A falta de renda digna, provocada aí por essa desindustrialização. Eu me baseei aqui para falar isso num texto que eu escrevi hoje sobre essa ideia amalucada desse psicopata do Paulo Guedes. Está lá na minha página do Facebook, André Nunes, foi muito bem curtida e compartilhada, Felipe. E aí, Felipe, comentou sobre isso que eu escrevi lá um pequeno empresário, Felipe. Aí que eu vou tentar resgatar rapidamente aqui, ó, o Moisés Eduardo. Moisés Eduardo, que ele sempre está seguindo a gente aí, Felipe. E olhem bem o que ele comentou. Gente, não é um comunista, não é nada disso, é um pequeno empresário. Ele comentou assim, ó, só me resta esperar a situação piorar ainda mais do que já está. Estamos num país contaminado por todos os lados e amarrado. Não há iniciativas e projetos capazes de induzir a uma melhora. Sou lojista, já fechei uma loja, penso em fechar mais 2 e ficar com apenas 2, porque a economia está muito parada. Estão tirando o Estado de tudo. Ou seja, mesmo ele sendo um pequeno empresário, vocês notem que ele sabe que o Estado é indutor do desenvolvimento, ou tem que ser o indutor do desenvolvimento. Estão tirando o Estado de tudo, diz ele. Não sobra liquidez. Então tem tudo a ver com esse comentário que eu fiz aí sobre essa nova sandice do Paulo Guedes. Eu até respondi ele lá, né? Porque sem empregos e renda digna, a tendência dos pequenos negócios, Felipe e Rogério, é quebrar pela falta de consumo. As pessoas estão comprando somente o básico, estão pagando suas contas públicas aí na ponta do lápis. Então, o consumo, que é o motriz aí da economia capitalista, ele está sendo aí prejudicado, e é isso que a gente tem que trazer, né, Rogério e Felipe,
para esse pessoal que acha que é de direita, assim, porque eu já falei aqui, essas falsas dicotomias lá do século XVIII, da Revolução Francesa, 1789, sinceramente, Rogério e Felipe, eu acho que não cabem mais aqui no Brasil e em toda a América Latina diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Você tem toda a razão, André. Tem muitas coisas que são aberrações, né? E aí a gente enfrenta essas aberrações, muitas vezes com argumentos sólidos, mas percebe que existe um determinado segmento da sociedade que é minoritário, que está com esse sentimento tão arraigado, né? Por exemplo, você citou a questão aí de setores liberais, que fala até em privatização do exército, né? Existe. Tem gente que eu gosto, porque muitas vezes, quando eu digo gosto muitas vezes da espontaneidade, ou da honestidade, ou da maneira que se coloca, muitas vezes, perante um determinado fato. Mas está completamente alienada, porque diz assim, o grande problema que você tem eu gosto da franqueza, mas percebo que a pessoa está abduzida por sentimentos muito pequenos, que foram colocados efetivamente com interesse, tem um interesse único aí, pessoal, que é o interesse de fazer com que essa pessoa não tenha condição de dialogar dentro de um projeto de construção unitário, porque ela tem uma ideia anti-Estado, anti-Estado nacional. E a ideia anti-Estado nacional é a ideia que permeia todo o sacrifício do debate, não só no Brasil. Felipe sabe que eu já comentei muitas vezes com ele, que eu tenho muito contato diário até com a Armênia, e depois da guerra principalmente. E você sabe que eu fiquei muito mais envolvido aqui nessa questão nacional ao perceber que é copia e cola o que aconteceu na Armênia, o que acontece na Armênia e o que querem fazer com o Brasil. E a Armênia é um país pequeno, 3 milhões e 200 mil habitantes, mais 200 mil, 180 mil pessoas em Nagorno-Karabakh. E o que acontece? 5 mil jovens, nascidos entre 99 e 2002, foram parar no cemitério militar de Erablur por causa desse ataque ao Estado Nacional. Ataque ao Estado Nacional de caráter diversionista, divisionista, falavam pelas questões de direitos humanos, direito ambiental, contra o nacionalismo, né? Tanto que o Roberto Kocharian perdeu a eleição agora, porque ele era chamado de fascista, sendo que ele assegurou a unidade do território, assegurou que os azeris não atacassem a Armênia em nenhum momento. Quando tentaram atacar, e mais uma oportunidade, foram rechaçados, recuaram e perderam mais território. Depois que entrou alguém que dizia que era democrata, ano passado deu no que deu. 5 mil jovens nascidos entre 99 e 2002 foram parar no cemitério de Erablur e mais cerca de 5 mil ficaram com limitações físicas que não podem ser reparadas. A custa do quê? A custa de sacrifício da ideia do Estado Nacional. Vocês são autoritários, vocês são militaristas, vocês são a favor de situações que atentam contra o meio ambiente. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Eu vejo de perto e pessoas bem intencionadas sacrificadas dentro desse contexto. Eu tenho parentes, que acreditam nessa história até hoje. Eu fico indignado, mas não são pessoas ruins. São pessoas que foram doutrinadas por uma mídia, por mídias sociais, por vezes até de fora do país, que dizem, olha, o problema é esse, vocês não estão vendo, mas o grande problema do país é a corrupção, o grande problema do país é a questão do machismo, é a questão, sabe, enfim, coisa de caráter diversionista. Qualquer semelhança com o Brasil, então, não é mera coincidência, hein, Rogério? Olha, não, claro que não. E eu fiquei muito envolvido com tudo isso para dizer para o Brasil que nós vimos de perto lá o que custou de sangue e de dor para a população e de perda, com o mesmo discurso, é a mesma retórica, é o mesmo papo furado, é o mesmo papo misógino, machista, genocida, fascista, exército, meio ambiente. Vieram para quê? Para colocar um sujeito numa revolução de veludo completamente antinacional, manipulável, manobrável, que permitiu que 5 mil jovens fossem parar no cemitério. Eu não quero que nenhum jovem brasileiro vá, antes que apareça algum identitário aí dizendo que o massacre está acontecendo, né, que vá parar no cemitério porque o Estado Nacional foi dissolvido, né? E a custa do sacrifício de uma nação inteira. 5 mil jovens na Armênia é mais ou menos igual a, sei lá, vamos botar aí 300 mil jovens no Brasil. Né? Nossa, vamos tomar cuidado. Muita coisa, hein, Rogério? Rogério, posso fazer uma pergunta? Felipe, posso tomar licença para fazer uma pergunta para o Rogério rapidamente? Claro. Rogério, a Armênia ela tem língua ou seja, idioma e alfabeto próprio, não tem? Sim, língua e alfabeto próprio.
fazer uma observação para vocês. A gente fala muito, né, de nacionalismo, Estado Nacional e tal, defesa, né? Questão da defesa. Mas vejam vocês onde nós estamos, o ponto que nós chegamos, do ponto de vista cultural e filosófico. Rogério, dentro das empresas estatais, hoje, isso só está acontecendo agora, tá? Passaram a utilizar estrangeirismos em comunicados oficiais, Rogério. Não é mais só aquela coisa que tinha tomado conta dos funcionários, aquela bobajada de case de sucesso, de não sei o quê. É uma bobajada. Tudo uma bobajada que nós temos palavras em português para tudo isso. É capaz que os anglo-saxões não tenham palavras que nós temos. Nós temos palavras para o que eles têm. Enfim. E aí, Rogério, estão usando esses termos até em comunicados oficiais. Eu fiquei impressionado, Rogério. Save the date. Save the date. Rogério, em comunicado oficial, Rogério, vai para todos os funcionários. Isso em todas as estatais está acontecendo. Eu estou impressionado com isso, estou triste com isso, e digo mais, eu estou com uma sensação, Felipe e Rogério, que os anglo-saxões, assim, eles tomaram a nossa alma. Até escrevi isso no Twitter hoje. Eles já levaram a nossa identidade nacional para Deus sabe onde e tomaram a nossa alma. Mas eles perderam muito, Rogério. Eles perderam muito. Comunicado oficial, Rogério. Eles perderam muito. Eu acho que nós temos toda a condição de resgatar, né? Com todas as dificuldades, com todas as limitações. Está aí o Ulisses também, que é descendente de Armênia, ele sabe que essas pautas na Armênia não existiam. Não existia essa história toda, não havia problema nenhum. Eles começaram a colocar uma cidade contra outra, uma região contra outra. É o mesmo modus operandi. É o mesmo modus operandi, dentro do parlamento. Então, quer dizer, quando a gente sente isso, e a gente sabe de onde parte isso, porque a City Londrina não permitiu que a guerra parasse e usou a Grã-Bretanha como anteparo para que no Conselho de Segurança não permitisse. Interesse da mineração, ONGs estrangeiras trabalhando para dar informação a respeito de localização de material bélico sensível, que teoricamente trabalhariam com aspectos humanitários, né? Limpeza de minas. Para você imaginar, uma ONG humanitária inglesa, britânica, foi acusada por políticos locais de ter fornecido a localização de material sensível. E digo claramente aqui, não tem problema nenhum, porque já está publicado na mídia há muito tempo, de baterias de S-300, material sensível para o inimigo. ONGs estrangeiras, que partíamos do pressuposto que eram pessoas que estavam lá para construir um trabalho decente. Agora, eu estou dizendo com isso que todas as ONGs não prestam? Não. Tem muita gente que tem ONG que é bacana, que trabalha, e inclusive em muita ONG que não presta, também tem muita gente bacana que está fazendo lá seu papel de coração puro, de coração aberto. Mas nós precisamos alertar a sociedade brasileira para tudo isso, com maturidade. Incompreensões acontecerão, nós vamos tomar porrada, vai ter cancelamento, mas eu acho que num determinado momento que não vai demorar, nós hemos de prevalecer, porque nós estamos falando com seriedade para a sociedade brasileira. Bom, e também aproveitando o ensejo, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal a gente falar aqui sobre o Maluf, falar sobre tudo isso, é sempre muito bom esse encontro. Vamos ver se a gente repete outras vezes aí no canal do Felipe, do André, no meu, estou sempre à disposição, tá? Vamos conversar. Quero fazer um encontro, André, esse próximo aí, com alguém mais à direita, o André mais à esquerda, para que a gente possa falar sobre um princípio unitário pelo Brasil. Vamos lá nessa tua pegada, né, Rogério? Nessa tua pegada de falar sério, de esquecer um pouco de lado essas diferenças bestas e falar do que interessa para o Brasil e para a maioria da população brasileira. E precisa de couro duro para apanhar um pouco também, mas... Não, precisa. Com certeza. Estou disposto, vamos lá, quando você quiser. Legal. Um abraço a todos, muito obrigado. Quem eventualmente não conhece o meu canal, chegue e será bem-vindo. E quem ainda pode chegar no Twitter também, quem ainda não esteja, porque lá também é um espaço bacana de discussão, tá? Reforço. Arroba Rogério Anitablian? Arroba Anitablian. Arroba Anitablian, arroba Felipe M. Quintas e arroba André Nunes FNT. Sigam lá no Twitter, quem tiver no Twitter. Sim. Reforço o pedido para seguir a gente
no Twitter, seguir o André, seguir o Rogério, seguir a mim também, né? Que se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no canal do André, se inscrevam no canal do Rogério, ativem as notificações dos 3 canais, isso é importante, nem sempre o YouTube avisa, então a gente tem que reforçar na solicitação a plataforma para ela nos enviar, né? Espero que tenham gostado bastante dessa conversa. Se eu pudesse resumir tudo, eu diria que o Maluf foi o Xi Jinping de São Paulo. Né? O que o Maluf fez... Se colocasse o Xi Jinping no governo de São Paulo, ele faria o que o Maluf fez. Eu não tenho dúvidas, inclusive no aspecto trabalhista. Quanta coisa que o Maluf valorizou o trabalhador, rodovia dos trabalhadores, Copa 1º de Maio, campeonato... Eu fiquei impressionado, né, Felipe, que teve até centro de lazer para os trabalhadores, né? Com sim. Esse nome, inclusive, Sim, levando os trabalhadores. Exatamente. Centro é uma coisa que a gente imagina em Cuba, na Coreia do Norte, no Vietnã, na China, mas a gente não imagina que o Maluf tenha feito isso. Mas por que a gente não imagina? No caso, eu e o André, nós somos cariocas, né? O Rogério, que é de São Paulo, viveu isso. Quem é de São Paulo, ele viveu isso em loco. Mas a mídia não falava nada disso. A mídia só falava, Maluf é corrupção. Como se o Maluf só tivesse roubado. Na verdade, quem está mais para isso é o PSDB, é o Tucanato. O que o Tucanato fez em São Paulo? Olha quanta coisa o Maluf fez em pouco tempo. Porque o Maluf não teve muito tempo de política também. A gente vê, ele foi... prefeito, o primeiro mandato dele, prefeito de São Paulo, levou 2 a 3 anos. Depois, um governo estadual durou mais ou menos 4 anos. E um segundo mandato de prefeito que 3 anos, praticamente. Ou seja, ele perdeu muito mais eleição do que ganhou. Ele colecionou muito mais derrotas do que vitórias. E quanta coisa ele estruturou em São Paulo, de modo que é impossível andar em São Paulo sem passar por alguma obra do Maluf. Só errou no final da vida, né, Felipe? Que você falou que ele votou lá a favor da... Não sei se foi da trabalhista ou da Previdência, agora esqueci. Ele votou a favor da reforma trabalhista como deputado federal em 2017, mas eu até faço uma ressalva, porque ali ele era um senhor idoso de quase 90 anos, rendido pelo ativismo judicial, ou seja, quanta pressão, ameaça ele não estava sofrendo. Tanto é que ele foi preso logo depois, ele está hoje em prisão domiciliar. Maluf foi preso, inclusive, de uma forma humilhante, né? Levaram ele preso, ele de cadeira de rodas, né? Ele mal regulando de si, levaram ele preso numa cadeira de rodas, doente, debilitado, uma covardia toda. Depois colocaram ele em prisão domiciliar, capaz agora de estar... Felipe, outro dia o Ministério Público queria levar ele de volta para a cadeia, dizendo que ele tinha condição de voltar para a cadeia. É nojento demais isso. É covardia isso, covardia toda. Isso é tortura, né? Esse pessoal aí do Ministério Público são os brilhantes Ustra de hoje. Não, mas eles falam que o brilhante Ustra que era o problema. Não tô defendendo o brilhante Ustra, não. Estou dizendo que eles dizem que o outro que é o que eles são. Eles dizem que o outro é o que eles são. Rogério, eu só queria falar que hoje, é mais ou menos isso aí que o Felipe botou na tela. Nós já tivemos aí a esquerda e a direita, vamos colocar assim para simplificar, um Maluf em São Paulo, um Brizola no Rio de Janeiro, e hoje o que a gente tem? Kim Catacoquinho, Fernando Feriado, Mamãe Caguei, Tabata Amaral e Fernando Haddad. Acho que nós pioramos, hein? Só isso que eu queria terminar. Só isso. Boa. E não foi só São Paulo, não. Foi o Brasil, o Rio de Janeiro, que já teve Brizola. Olha aí, Cláudio Castro. Putz, grilo, que é isso? Você sabe quem é o secretário de Educação no Rio de Janeiro, Felipe? Não sei quem é. Eu não queria nem te falar isso, porque, bom, enfim, não é nada bom. É aquele Lehman Boy, garotinho do Lehman também, Ferreirinha. O Renan Ferreirinha. Renan Ferreirinha nunca produziu nada na vida, como o Rubão fala lá, nunca pregou um prego num sabão, né? Sem experiência nenhuma, nem profissional, nem de vida. E o cara, Rogério, para você ver a situação do Rio de Janeiro, Rogério, você que está em São Paulo.
Eu também estou em São Paulo, estou em Campinas, eu esqueço. Mas para você ver, o cara nunca produziu nada, meu irmão. Não sabe nada da vida e assume a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Refletir, minha gente. É para refletir. E de um governo bolsonarista. Né? O que mostra que não existe oposição entre o bolsonarismo e esse grupo Renova BR. Estão todos no mesmo saco, né? E todos atendem ao mesmo chefe. Né? Então, é muito triste, mas não fico surpreso com isso, porque a política no país hoje está assim. O Rio Grande do Sul, que já teve o Brizola também, já teve o Alceu Colares, né? O Olívio Dutra, hoje o Rio Grande do Sul está Eduardo Leite. Aí. O anterior a ele, aqueles Sartori. Enfim, está muito rebaixada a política do país. Até mesmo os canalhas de antigamente hoje são... Tinham mais charme. Tinham mais charme. Pois é. E tem gente no PDT, Felipe, Partido Trabalhista. Escuta essa aí, Rogério, você que é natural de São Paulo. Não sei se alguém tem simpatia, tá, mas vou falar os nomes. Gente no PDT rasgando seda para Geraldo Alckmin, Mandetta e Eduardo Leite. É isso que o PDT hoje está rasgando seda. Até tuitei isso hoje. É um partido que se resgatasse, né, Rogério, aquele viés nacionalista, trabalhista, a conciliação da produção e tal, que é importante, né, dentro desse sistema capitalista que a gente vive, poderia ser um partido de massas, mas agarrado aí com Geraldo Alckmin, Mandetta e Eduardo Leite, minha gente, não há alternativa. O Janilson lembrando em Minas, o Zema não é um governador de fato. O Zema não é nada. Né? O Zema é um perfil fake do PSDB em Minas. Pô, em Minas já teve o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, apesar de ter sido mais notabilizado pelo apoio lá ao movimento de 64, mas o Magalhães Pinto foi muito importante quando ele foi ministro das Relações Exteriores do Costa e Silva. Ele distanciou o Brasil dos Estados Unidos e aproximou o Brasil da América do Sul, da África, do Oriente Médio. Então também tem a sua importância. Já foi governador de Minas e olha o que Minas tem hoje. Né? Na Bahia, a Bahia que tinha o ACM, hoje tem o Rui Costa patrocinando evento identitário de queima da bandeira do Brasil. Né? Enquanto querem que nós discutamos rachadinha, panetone, chocotone, sítio de Atibaia, relógio de pulso. Exatamente. O caminhão vai passando e vai rapando tudo. Exato. E quando a gente acordar desse Boa Noite Cinderela, a gente não vai ter mais nada. Isso se a gente acordar, se não nos matarem durante esse processo. Mas apesar de tudo, vai tudo dar certo. Eu vejo o seguinte: todo processo histórico tem as suas contradições. O processo de construção do Brasil lá, do Vargas, do Juscelino, dos militares, do qual o Maluf participou, teve as suas contradições, como todo processo histórico, e essas contradições não foram resolvidas a tempo, muito pelo contrário, ainda foram potencializadas pelo advento da nova República. E o que nós estamos vendo hoje é o desmoronamento de toda aquela estrutura que estava sendo, que foi construída durante aquele período. Então, eu acho que é uma oportunidade histórica incrível para nos dissiparmos das ilusões que foram criadas, porque foram muitas as ilusões criadas, muitas das mentiras que nos contaram e que acreditamos, né? Então está na hora. Esse momento histórico é ímpar em termos da gente conseguir enxergar a verdade. Só não enxerga a verdade hoje quem não quer. Mas eu acho que nós vamos virar esse jogo porque a coisa está muito evidente, somos muitos também, vamos falar com persistência, com consistência. Claro. E vamos apanhar um pouco. Isso eu acho que é parte do processo, tem que estar todo mundo ciente. Nós vamos apanhar um pouco de quem está desmobilizado por anos de desinformação, por quem está mal intencionado, porque com esses não vai ter acerto, não vai ter acordo, é a linha de corte. Né? Mas eu tenho certeza que a imensa maioria do povo brasileiro vai entender do que a gente está falando, porque com exemplos materiais nós vamos levar essa unidade, essa construção. Eu concordo plenamente, eu não estava passando uma
uma mensagem de pessimismo, muito pelo contrário, eu estava passando uma mensagem de otimismo, porque esse momento agora é um momento de depuração, né? As entranhas do processo estão sendo reveladas a nós e, imbuídos nesse sentido de verdade, de realidade, estaremos mais aptos a construir um país ainda melhor do que o que recebemos, né? Do que o que a gente conheceu. Então, a gente não pode ver a crise só como um problema, a gente tem que ver a crise também como uma oportunidade. E eu acho que esse momento histórico, como poucos na história do país, está proporcionando um desvelamento da verdade, da realidade, como nunca aconteceu antes. Temos que aproveitar isso, espalhar a nossa mensagem, transmitir a verdade, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Por exemplo, muita gente entrou aqui com a ideia de que o Maluf era só um corrupto, e olha quanta coisa a gente não aprendeu nessa transmissão de hoje. Agora eu pergunto, uma transmissão dessa teria sido possível há 10, 15 anos atrás? Não. Não havia clima político para isso. Hoje já há. Né? Hoje, há uma sede de verdade que a própria realidade nos obriga a ter, a buscar. E é com essa sede de verdade que vamos nos livrar de toda a tralha ideológica, de todo o lixo que nos foi jogado em cima de nós, para a gente conseguir ter uma visão mais objetiva, mais real, e podemos construir instrumentos de ação coletiva que nos orientem para o Brasil que queremos e para o Brasil grande que é de fato o nosso Brasil brasileiro. Então, agradeço a todos que nos ouviram, né? Espero que a transmissão tenha sido bastante proveitosa. Agradeço ao André, agradeço ao Rogério pela disposição de estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento de ambos, dinamizar a conversa entre nós, né? Como alguém falou aí, trio peso pesado. Então é isso aí. Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, até a próxima.